Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olá, queridos. Boa noite. Que privilégio meu, né? Pastor Carlos Elias, aqui da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro, abrir mais um episódio do nosso Crosscast. Meus irmãos, que alegria da nossa igreja hoje celebrar o episódio de número 53. Já estamos aqui há 53 episódios no ar, toda sexta-feira, transmitindo a mensagem de Deus aqui do nosso templo, no Rio de Janeiro, diretamente para a sua casa. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente precioso. Oramos muito, pedimos a direção de Deus, encontramos um livro muito importante que trata do assunto sobre visões sobre o evangelicalismo. Quando ouvimos a palavra evangelicalismo, percebemos que muitos de nós, talvez a grande maioria de nós, não saiba o que é evangelicalismo. Pense num movimento dentro do cristianismo que enfatiza, por exemplo, a importância da experiência pessoal de fé. A leitura e a interpretação, ou seja, a correta interpretação da Bíblia, a necessidade de evangelização. Irmãos, embora exista uma definição, ou melhor dizendo, não existe uma definição única de evangelicalismo, na verdade temos algumas características que estão muito visíveis e presentes em todas as ciências que interpretam esse comportamento que chamamos evangelicalismo. Trabalhamos com a autoridade da Bíblia, com a conversão pessoal, com a certeza da necessidade da atividade missionária, com a ênfase total e absoluta na graça salvadora de Deus e na questão da formação da comunidade dos crentes, ou seja, os evangélicos que se organizam em comunidades que normalmente chamamos de igreja. Mas quais são as diferentes visões sobre o evangelicalismo? É disso que vamos tratar hoje no nosso episódio 53 do Crosscast. E para fazer um programa desse nível, né, com essa demanda, nós buscamos em São Paulo dois convidados muito preciosos, muito queridos. Eu vou virar agora para a câmera dos convidados, eu vou recebê-los aqui em nosso estúdio. É uma alegria receber lá de São Paulo o pastor Gilson Carlos de Souza Santos. Pastor Gilson Carlos de Souza Santos é irmão aí de 4 irmãos. Ele é irmão do pastor Carlos Elias, da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Ele é irmão do José Aurélio, né? É irmão do Samuel. Nós somos irmãos aí, 4 irmãos. E se você ainda não entendeu, o pastor Gilson é meu irmão mais velho, a quem devo reverência e respeito, né? Nós somos filhos do seu José Carlos, da dona Gilson. Nascemos lá no interior de São Fidélis. O pessoal de São Fidélis está assistindo, com certeza. Tem um pessoal que não falta, Aurênio, Marisa, esse pessoal não perde, não. E é uma alegria, pastor Gilson, recebê-lo aqui. Ele que é bacharel em teologia, licenciado em geografia, história, né? É graduado em psicologia pela Universidade Paulista, Unip. É especializado em avaliação psicológica, clínica lá pelo Mackenzie. É também psicopatologista, ele fez psicopatologia na Santa Casa de São Paulo, não é isso? E é pastor da Igreja Batista da Graça em São José dos Campos. Atualmente é professor do Seminário Martin Busser também, né? Aí em São José. Leciona aconselhamento cristão, ministério pastoral, pregação expositiva. E se algum pastor tirar férias, ele entra também lá substituindo, né? Com certeza com grande potencial. É casado com a querida Nadir Rocha, minha cunhada, e pai da Esther e da Ana, sobrinha, que nós amamos muito. O segundo convidado é também pessoa digníssima, muito especial, com formação brilhante, é o pastor Tiago Santos, está na tela também. Pastor Tiago é o diretor do Ministério Fiel, ali em São Paulo. É um dos pastores da Igreja Batista da Graça, junto com o pastor Gilson Carlos, e é fundador e diretor do programa de estudos avançados do Seminário Martin Busser. É bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Paraíba, estudando teologia no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, na Universidade também Luterana do Brasil. Fez o Andrew Jumper, é isso, pastor? E Universidade Luterana do Brasil. É casado com a querida Elaine, pai de 3 filhos. O Tiago, creio que deve ser Tiago Neto, né? É o Tiago, o Gabriel e a Rebeca. Vamos ouvir o boa noite do pastor Gilson Carlos e a alegria, quem sabe, hoje uma alegria, né?
participar, pastor Gilson, do 53º episódio do Crosscast. Boa noite, pastor Gilson, aos convidados que vão participar conosco desse episódio. De certa maneira, voltar ao contato com a Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Estamos muito felizes, Tiago e eu, por essa oportunidade. Apenas gostaria de acrescentar nessa apresentação que você fez que eu tenho 2 netos. São os 2 netos mais bonitos aí, que você pode encontrar aí pela rua, sabe-se lá, mas esse é um dado que você não poderia ter esquecido. Quanto ao resto, está mais ou menos. É um prazer estar aqui. É o Otto? É o Caleb? Deixa eu ouvir aí. Não, é o Otto Levi, você esqueceu já. Já viu? É porque Levi é o nome do irmão do vovô. Então tá bom, vamos ouvir agora o pastor Tiago, e o pastor Tiago dá o seu boa noite aí também, né? E sua alegria, pastor, de participar do 53º episódio. Com muita alegria, pastor Carlos, é um privilégio muito grande. Trago aqui o abraço da nossa igreja, o abraço do Ministério Fiel, o abraço do Seminário Martin Bucer, né? E a alegria de estar falando com o irmão, né, que tenho o prazer de conhecer e com quem estive recentemente aqui nas celebrações de Jubileu de Prata do pastor Gilson em nossa igreja. E eu não tenho nenhuma correção a fazer na leitura biográfica, apenas dizer que ainda não tenho netos, mas eu já tenho inveja de quem tem. E o meu filho mais velho já está casado já há 3 anos, então eu já estou cobrando ele que me providencie um netinho, porque eu não posso ficar para trás assim do pastor Gilson, não. Já tá com 2, né? O Otto e o Levi vale por os 10. Pergunta para a Esther aí. São muito queridos, muito preciosos. Olha, uma alegria recebê-los. Eu vou fazer uma oração e depois da oração nós vamos ouvir aqui o que o pessoal dos nossos ouvintes mandaram para nós sobre o tema, né? O tema de hoje, visões sobre o evangelicalismo. Coloquei a pauta lá num grupo de pastores e recebi um retorno. E eles mandam pelo menos, eu creio que 6 curiosidades que eles gostariam de saber, né? Do que andam dizendo, cientificamente pensando, produzindo, escrevendo sobre o evangelicalismo. Vamos orar e já iniciamos então a nossa conversa. Bondoso Deus, amado Pai, eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe aqui. Humildemente nos apresentamos hoje como servos da Igreja do Senhor, como servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e como aqueles hoje que têm o privilégio de hermeneuticamente interpretar com sabedoria, ó Deus, a palavra do Senhor àqueles que nos ouvem. Dá-nos esse privilégio e que todos que pautarem, ó Deus, sua atenção a este programa se sintam abençoados, tenham seus olhos iluminados, esclarecidos por uma atuação que não é nossa, mas do Teu Santo Espírito, para que possam compreender o que aqui for tratado. Oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Vamos lá, equipe de produção, vamos para o primeiro bloco. Vamos lá. Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor Gilson Santos, a pergunta que todos querem fazer é o que é evangelicalismo? Não há consenso, né? As denominações vão interpretar bem diversificadamente o conteúdo, mas essencialmente como nós poderíamos explicar ao nosso ouvinte leigo, né? Evangelicalismo. O que é, pastor? Vamos dar uma definição simples que só pode ajudar o nosso ouvinte aí. Acho que evangelicalismo é um termo bem simples, e nós estamos pensando no segmento da cristandade, da igreja cristã, cujo centro é essencialmente o evangelho. A palavra evangelho chega para nós diretamente vindo da língua grega, né, desta maneira, não é? Significando uma boa notícia, e o evangelho de Cristo é o centro assim do evangelicalismo. O que nós podemos dizer é o grupo chamado de evangélico, que sustenta essa ênfase no evangelho como centro, tem como um background, uma compreensão ortodoxa da doutrina da Trindade e da doutrina da Cristologia, ou seja, nós nos alinhamos historicamente às posições ortodoxas dos credos antigos da Igreja, que postulam uma afirmação cristã acerca da Trindade, acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sendo que, por ocasião da reforma, da chamada reforma protestante no século XVI, muito importante foi a ênfase que Martim Lutero trouxe
na justificação pela fé. Ou seja, na compreensão da salvação, Lutero entende que nós somos justificados, e entende segundo o que a gente pode encontrar no Novo Testamento, de que nós somos justificados mediante a fé em Cristo. A nossa salvação é nesses termos. Em outras palavras, Deus atribui-nos a justiça que está em Cristo, ali na cruz, no sacrifício dele. E, por outro lado, os nossos pecados são lançados sobre Jesus ali na cruz. E quando nós cremos em Cristo, nós então somos justificados mediante a fé. Na Reforma, Lutero trouxe um conceito muito importante, que, aliás, é um dos conceitos mais cruciais da Reforma, que é o conceito de sola Escritura, ou seja, da autoridade absoluta das Escrituras, a autoridade final das Escrituras, a centralidade do sacrifício de Cristo na cruz, não é? Esses são conceitos muito importantes. Aliás, Lutero, falando ainda da justificação pela fé, Lutero dirá que sem esse artigo, sem a ação da justificação pela fé, esse é o artigo pelo qual a igreja se está em pé ou ela cai. Ou seja, então, o que de fato Lutero pretendeu foi um resgate da compreensão apostólica da igreja acerca da salvação. Então, o que nós temos na reforma, de certa maneira, é um esforço para resgatar essa característica apostólica da igreja que a igreja havia se distanciado dela aí, por especialmente 10 séculos. Então, essa ênfase na justificação pela fé e essa ênfase na autoridade absoluta das Escrituras foi algo importante, ou seja, a autoridade final não é a igreja, a autoridade final é as Escrituras e a elas a igreja está sujeita porque elas representam a mente do governo de Cristo sobre a igreja. Ainda muito importante nesse avanço é também a compreensão que isto vai trazer no século XVII e XVIII para a compreensão da igreja, o que a gente chama de eclesiologia, ou seja, o entendimento, e os batistas têm um papel muito importante aí, o entendimento de que a igreja deve ser composta de regenerados, de pessoas convertidas, de pessoas que creem em Cristo, pessoas que nasceram de novo, para usar a palavra da Escritura, não é? Então, no século XVII, também uma ênfase eclesiológica vai marcar, assim, de uma forma muito intensa, essa linhagem evangelical, trazendo para a necessidade de uma igreja regenerada, de uma comunidade transformada. No século XVIII, você tem os movimentos de avivamento, você tem a igreja experimentou avivamentos, aí você tem homens como George Whitefield, Jonathan Edwards, e eles... Perdão? John Wesley, exatamente. Eles trarão ênfase muito importantes no que diz respeito à evangelização, à vida de santidade da igreja. E a partir deles, você terá também algo muito importante no final do século XVIII, início do século XIX, que é uma ênfase missionária que você assistirá a partir de homens como William Carey, na Inglaterra, Adoniram Judson, entre os americanos, Hudson Taylor mais tarde. Essas ênfases missionárias, por assim dizer, são como um desdobramento de tudo aquilo que veio antes, ou seja, a salvação é mediante a fé, é necessário a fé e o arrependimento na conversão, a igreja ela precisa ser formada de uma comunidade de crentes transformados, há um chamado ao arrependimento e à fé. Isto se manifesta muito intensamente num esforço para levar o evangelho a todo mundo, especialmente aqueles que não conhecem a Cristo. Esse legado, como um todo, vem formar assim a linhagem evangelical que nós assistimos
presenciamos assim de uma maneira mais definida já no século XIX e agora no século XX. Claro, que ainda sofrerá outras influências posteriores, mas esses fundamentos que acabei de colocar são muito vitais, assim, muito fundamentais, para ser redundante. Foi muito precioso, pastor Justo. Muito obrigado aí pela análise bastante histórica, não é? E profunda da realidade do evangelicalismo e como podemos, não é, entender como ele se tornou e tem se tornado o que ele é na percepção dessa linguagem evangelical como nós a conhecemos. Pastor Tiago Santos, na questão da autoridade da Bíblia, né, pensando agora na autoridade da Bíblia, o senhor poderia, pastor Tiago, comentar um pouquinho sobre a questão, como a questão da autoridade bíblica afeta a influência do cristão na leitura e como a leitura do cristão influencia também na consequente interpretação? Porque se ele tem uma linha de visão sobre a questão da autoridade, isso modifica a necessidade que ele tem de ler, não é? Obviamente, de buscar ali a palavra de Deus como palavra de Deus, e obviamente isso modifica também a sua interpretação prática, como ele vai viver aquilo, né, que ele encontrou no texto. Então, como é que o senhor percebe hoje, na linguagem do evangelicalismo, a questão da autoridade da Bíblia? Está uniforme ou há muitas divergências aí a respeito da interpretação da autoridade da Bíblia? Muito bem. Eu acho que eu preciso correr um pouco para a história também, né, para a gente tentar definir esse conceito de autoridade das Escrituras, né, para que a gente chegue nos dias de hoje e consiga, pelo menos, determinar se há muitas diferenças dentro desse, vamos dizer assim, né, desse corpo chamado evangelicalismo, que hoje, né, século XXI, é tão, vamos dizer assim, multifacetado, né, já não é uma coisa só, né, ele tem bons fundamentos, como apresentou muito bem aqui historicamente o pastor Gilson, né, tem um legado maravilhoso, que é o evangelicalismo, a ênfase no evangelho, né, mas até mesmo com o surgimento de denominações e tudo mais, e ênfases diferentes dentro dessas denominações, né, há uma certa pulverização, né, desse movimento evangelical, e isto resultou que, em alguns casos, né, a percepção, por exemplo, não só da autoridade das Escrituras, mas até de outras questões importantes e éticas, dentro do cristianismo, seja diferente, né, nesses demais lugares. Então, voltando um pouco agora para o passado, né, a autoridade das Escrituras talvez seja um dos elementos mais determinantes do que resultou a Reforma Protestante, que pastor Gilson traz aqui para a gente. Não é? Você tem na igreja medieval duas principais fontes de autoridade, né? A própria igreja e o Papa e os seus concílios, né? E a Escritura, né? E essas fontes de autoridade, elas muitas vezes eram conflitantes entre si. Essa foi talvez, né, uma das grandes, e se não a principal contribuição de Martinho Lutero, além de tudo mais que ele traz para a gente, né, com, por exemplo, a ênfase no evangelho, na justificação pela graça mediante a fé e tudo mais, é o entendimento dele de que a Bíblia é a única e exclusiva fonte de autoridade para a fé e para a vida cristã, talvez tenha sido o grande contributo da Reforma Protestante, e o que diferencia o protestantismo e o cristianismo protestante, por exemplo, do catolicismo romano, né, e até mesmo de outras religiões que se estabeleceram por aí, talvez até mesmo no entorno do cristianismo, né, que tem outras fontes de autoridade. Então, é um grande legado da Reforma, todos os demais reformadores, né, entenderam dessa maneira também, e aí você pode incluir os reformadores franceses, suíços, os demais alemães, né, também lá na Inglaterra, os holandeses, enfim, todos estes, né, assimilaram esse princípio de que a Escritura Sagrada é ela a palavra de Deus inspirada, né, esses 66 livros aqui que compõem a Bíblia, para você que está ouvindo a gente aí, né, esses 66 livros que você tem traduzido aí na sua língua portuguesa, né, que essa palavra, ela vem do alto, ela é divina, e ela exerce uma autoridade divina, quer dizer, ela expressa a revelação divina, especial, que Deus deu aos homens, para que os homens possam entrar em um conhecimento com Deus, um conhecimento de Deus, em uma relação com Deus,
né, e possam viver de acordo com a vontade de Deus. Então, nas Escrituras, nós temos tudo quanto nós precisamos, todo o conhecimento de Deus quanto nós precisamos para desfrutarmos de um relacionamento com Ele e para vivermos segundo a vontade dEle. É por isso que o crente lê a Bíblia. E a partir deste entendimento de autoridade das Escrituras, então o cristão ele vai entender que a sua leitura precisa necessariamente ser informada por essa realidade. Quer dizer, se aqui está contida a revelação de Deus, Deus fala com os seres humanos, né, por meio dessas palavras que foram inspiradas pelo Espírito dele, e nelas ele manifesta a vontade dele, quer dizer, aquilo que a gente pode chamar de a nossa ética, né? O que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é bom, o que a gente, né, julga que é belo, quer dizer, essas coisas todas elas são dadas para a gente, elas são entregues para a gente nas Escrituras. É Deus dizendo, isto é bom, isto é certo, né, isto é belo, e é assim que nós devemos viver. Então a gente passa a ter essa relação com a Escritura de submissão a essa autoridade. Autoridade para a doutrina, autoridade para a ética, autoridade para a nossa comunhão com Deus e autoridade para a nossa comunhão com o nosso entorno, né, com os demais indivíduos nessa terra e com as pessoas que compartilham dessa mesma fé na igreja. Ela vai exercer autoridade para o governo, né, da igreja, para o governo da igreja, para a vida da igreja, né, para as autoridades estabelecidas por Deus mesmo na igreja, como os pastores, os diáconos, né, os oficiais da igreja. Quer dizer, tudo isso é dado, é revelado. Então, a leitura das Escrituras sob a ótica desta autoridade deverá levar o cristão, o crente, a não apenas reconhecer Deus falou, mas ele falou autoritativamente e eu devo me submeter a essa autoridade, eu devo me submeter com alegria a essa autoridade e obedecer essa voz que vem de Deus nas Escrituras. Então, o que Deus está dizendo para a gente nas Escrituras? Essa é a grande pergunta. E se Deus fala, e ele fala por meio das Escrituras, então o crente tem o dever de ouvir e atender e obedecer essa voz de Deus. Até porque todo o conhecimento de Deus e do Evangelho, por exemplo, que é o centro do evangelicalismo, por assim dizer, vem das Escrituras, não é? Quer dizer, o que eu sei sobre Cristo, o que eu sei sobre o Evangelho, o que eu sei sobre Deus? É a Escritura que está dizendo isso para mim. E se eu vou expressar minha fé em um Deus criador, conforme a revelação das Escrituras, eu preciso também submeter a minha vida e a minha obediência ao mesmo Deus que se revela nessa Escritura. Eu acho que um ponto importante aí que o Tiago traz é que nas Escrituras, e isso é um ponto essencial para a compreensão evangélica, as Escrituras apresentam Jesus Cristo. Ou seja, e o Senhor Jesus diz isto, que são as Escrituras que falam dele, são as Escrituras que apresentam a Cristo. As Escrituras do Antigo Testamento apontam para Jesus e dizem que ele virá. E as Escrituras do Novo Testamento dizem, ele já veio. Então, não há como também nós conhecermos a Cristo, não há como nós nos defrontarmos com a pessoa de Jesus Cristo, não há como nós oferecermos uma resposta apropriada à pessoa de Jesus Cristo sem que nós recorramos às Escrituras. Ou seja, então, não há como divorciar Cristo e Escritura. Nós dependemos decisivamente da Escritura para conhecer o Senhor Jesus Cristo, para saber quem Ele é, para ouvir os seus ensinos, para compreender a sua obra salvadora, para compreender as suas promessas, inclusive para compreender o fato de que Ele nos disse que virá outra vez. Ou seja, quem é Jesus? É a Escritura que vai dizer quem é Jesus. Jesus ele se dá a conhecer pela Escritura. Como o pastor Gilson lembrou, naquele caminho de Emaús, ele vai dizer, olha, para aqueles 2 discípulos que estavam lá dele, os salmos e as profecias falavam de mim. Eles apontavam para mim. A Escritura do Velho Testamento aponta para Cristo. E aí, no testemunho apostólico registrado no Novo Testamento, nós temos o Evangelho, temos a pessoa de Cristo, temos, quer dizer, tudo que a fé das pessoas que creem em Deus conhece
precisa vir das Escrituras. Porque se aquilo que a nossa fé conhece não vem das Escrituras, vem da onde? Não é? A própria Escritura vai testemunhar de si mesmo que, sendo poder de Deus, o Evangelho sendo poder de Deus, não é? Ele é aplicado pelo Espírito Santo de Deus, não é? De acordo com as Sagradas Letras. Quer dizer, parece até um pouco circular isso, mas é mesmo. Né? Inclusive, né, Tiago, as Escrituras são chamadas de cânon, palavra que, aliás, vem também lá da língua original, que é uma cana, que era exatamente uma régua, uma vara de medir. E essa compreensão para a fé cristã é muito crucial. Por quê? Porque as Escrituras medem, elas medem a nossa compreensão, ou seja, o que é menos e o que é demais. A Escritura é a perfeita medida, assim, não é? E isso é muito importante, não é? Para que a gente possa medir nosso proceder, a nossa conduta, a nossa fé. Ou seja, se nós não tivermos as Escrituras, nós ficamos sem medida. Isto é um conceito muito importante para a fé cristã e particularmente para a fé cristã evangélica. E a questão de ficar sem medida é que as coisas ficam absolutamente subjetivas, né, e absolutamente personalizadas. Né? E aí a gente não tem mais referências. Quando você torna as coisas subjetivas e personalizadas, você perde as referências. Baseia-se na experiência. Baseia-se na experiência. E um pouco do que eu disse logo no começo da minha resposta, de que no evangelicalismo, como se vê hoje, né, com as fragmentações que aconteceram, a gente tem essa dificuldade em muitos meios, né, é um problema que precisa ser atacado, porque se no legado vamos dizer assim, da trajetória das ênfases evangelicais lá no seu começo, a gente tem, né, esses fundamentos tão importantes, é preciso dizer que com a ampliação, né, desse universo evangélico, que ainda, de alguma maneira, é identificado como parte do evangelicalismo, a gente teve perdas também. Né? Acho que nesse século XXI, né, com o advento de alguns movimentos, perdas no que diz respeito à autoridade das Escrituras são evidentes. Né? E há um empobrecimento, por exemplo, de uma seção do cristianismo, do cristianismo protestante, aqui é uma autocrítica, né? Na medida em que o contato com a palavra de Deus foi sendo deixado de lado e substituído por outras ênfases, como a própria ênfase da experiência, por exemplo, né? Quer dizer, a ideia de revelações extemporâneas, né? de ideias que foram até informando a forma como o povo vive. Né? Isso já diz para nós que no legado consistente da fé cristã evangélica, a Bíblia está no centro. No centro. Se você vai num culto de uma igreja que crê, uma igreja evangélica que crê em Cristo, que crê no Evangelho, que crê na palavra, que entende esta autoridade, que entende a preciosidade desse texto, o que você vai encontrar? Você vai encontrar ali uma igreja absolutamente devotada ao texto bíblico. Né? Geralmente, o que você vai observar? Você vai chegar lá na frente tem um púlpito, tem uma plataforma, alguma coisa assim. Sobre aquele púlpito está um livro aberto, atrás daquele púlpito tem um homem olhando para o livro, e isso é muito instrutivo. Isto é uma espécie de baliza, é uma referência. Ou seja, isso não é apenas uma questão de design de interiores. Isso tem conceitos, não é? Ou seja, a igreja deriva dali a sua medida, a sua compreensão. As Escrituras definitivamente estão no fundamento, as Escrituras oferecem a direção, as Escrituras oferecem a medida, as Escrituras ditam o rumo da igreja. Não são as Escrituras no sentido de um livro cego, são as Escrituras no sentido de elas serem a palavra de Deus, uma espécie de carta do bom Pai para nós, do Criador para nós, para que nós não fiquemos entregues a nós mesmos ou sem luz, sem direção. Por isso que também a palavra de Deus vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é isso? Isso. E ainda acrescentando
Só considerando essa palavra de pastor Gilson, né, me lembrei na hora que ele descreveu essa cena assim tão importante, né? É uma cena do evangelicalismo, né? É um ajuntamento de pessoas onde há um púlpito, uma Bíblia aberta e alguém lendo e explicando essa Bíblia, né? A gente tem aqui uma passagem muito bonita das Escrituras em Neemias capítulo 8, né? Durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Depois do templo ter sido reerguido, do povo ter retornado do seu período de exílio, né? Em que algo semelhante acontece. E você vai notar que as grandes visitações do Espírito de Deus no meio do seu povo se dão quando a Bíblia é redescoberta. Nesse episódio aqui, por exemplo, que nós temos é um povo que está machucado de né, toda aquela história terrível do exílio, né, quase perdendo a sua identidade, né, empobrecido, né, e na esteira desse novo momento, né, na inauguração daquela nova fase do povo de Deus, Esdras, que é um escriba, ele se coloca ali junto de Neemias, ele abre o texto da lei, ele lê o texto da lei e explica o texto da lei. Aqui a gente tem, né, um princípio que é milenar, né, que a gente vê Jesus fazendo na sinagoga, né, alguém também chegou lá e leu o texto de Isaías, o pergaminho é fechado, e Jesus passa então a fazer o quê? Ele explica aquele texto. E isso, pastor Elias, Carlos Elias, é para tentar responder a questão de como a gente lida com a interpretação, né? Se a gente tem um texto que é autoritativo, é claro, ele precisa ser também lido e interpretado, né? E essa interpretação do texto, ela precisa ser feita com todo cuidado, né? Há algumas distâncias que nós temos hoje da realidade em que o texto bíblico foi produzido, né? A gente tem distância geográfica, a gente tem distância cultural, a gente tem distância linguística. O Velho Testamento ele é escrito em hebraico e aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego, né? O mundo era um mundo diferente do mundo que nós vivemos hoje. Distância né? histórica, né? Nós temos uma distância histórica, né? E, portanto, essas distâncias todas elas precisam ser encurtadas pelo intérprete. É por isso que Deus levanta no meio do seu povo homens que sejam aptos para entender a mensagem das Escrituras, né? Para interpretar e para ensinar. Isso significa que só esses homens podem ensinar a Bíblia ou que podem entender a Bíblia? Não. As Escrituras elas foram dadas para todo o povo de Deus, né? E tá aí um dos esforços do evangelicalismo, que foi a tradução das Escrituras para o vernáculo do povo. Os reformadores começaram com esta obra da tradução, né? E esta ênfase, essa necessidade de que a Bíblia fosse traduzida para que as pessoas conhecessem o Deus das Escrituras, né? E esse trabalho vem sendo feito aí ao longo desses últimos 5 séculos, né, mais ou menos, com muita excelência, especialmente depois da organização das sociedades bíblicas, né? Esse trabalho se multiplicou muito. Os missionários, né, do século XVIII, eles tiveram um papel muito importante também no trabalho de traduzir as escrituras. A própria tradução para a língua portuguesa, né, feita por João Ferreira de Almeida, que estava lá nas Ilhas Batávias, por exemplo, né? Quer dizer, um missionário, ele quer que a língua, que a escritura seja, né, compreendida pelo próprio povo dele, traduz para a língua portuguesa. Enfim, então esse esforço das traduções das escrituras é com o propósito de que o povo de Deus tenha acesso à palavra de Deus, possa, né, compreender o que Deus tem para dizer a elas nas escrituras, né, mas haverá alguns limites para que todos do povo entendam. E esses limites eles devem ser ultrapassados, vamos dizer assim, né? Eles devem ser superados por aqueles que são chamados especialmente para ensinar as Escrituras, né? Os apóstolos eles separaram tempo para oração, né? E para ensino, para ministração da palavra. Então, o que a gente tem são homens que Deus chama, que Ele dá dons, né? Que Ele prepara para que possam ler, entender, explicar e aplicar a mensagem autoritativa da Bíblia para o povo de Deus.
Bíblia, aliás, que foi escrita em idiomas que não os nossos. É isso, não é? Ou É, seja, o Antigo Testamento majoritariamente na língua hebraica, o Novo Testamento majoritariamente na língua grega, e isso inspirou todo um movimento, não é? Também de estudo dos idiomas originais, não é? Uma busca pelos manuscritos, uma compreensão do texto bíblico original. Então, a gente pode dizer que a fé evangélica ela resulta da redescoberta do livro, há de não é? fontes com Erasmo, né? A É, volta às fontes. as fontes, e ela resulta dessa redescoberta do livro. Ou seja, o livro que estava sepultado por tradições, sepultados por costumes, sepultado por é, Superstições. superstições, sepultado por interesses outros, esse livro é redescoberto, não é? E o que acontece com Lutero, lendo os Salmos, lendo a Epístola de Paulo aos Romanos, esse livro chega em toda a sua força, em todo o seu vigor, todo o seu poder, e isto faz com que a vida dele e a história da igreja desde então não seja a mesma. Obrigado, muito bom mesmo aí a nossa primeira abordagem, né? Pensamos primeiro numa definição, eu creio que o nosso ouvinte, aquele que nos ouve agora em casa e obviamente ouvirá ainda ao longo da semana esse programa, captura uma boa definição, uma excelente definição da expressão evangelicalismo e já muito das visões, né? E, obviamente, o pastor Tiago nos dá uma grande contribuição junto agora em conversa com o pastor Gil sobre a questão da autoridade. Não havia combinado com os senhores na questão de perguntas, porque não me chegava a pergunta, mas chegou agora aqui. E se podemos fazer, pastor Gilson e pastor Tiago, uma análise rápida sobre a questão da autoridade da Bíblia, por exemplo, como dogma de uma religião, a Bíblia ela é originária da igreja. Uma determinada religião, né, vai dizer que a Bíblia ela é originada pela igreja. A igreja criou a Bíblia e defende isso, né, que nasce como dogma da igreja. E como evangélicos, prezamos no evangelicalismo que a Escritura tem sua origem pelo Espírito, né? O Espírito Santo ilumina homens que nos entregam o texto. Comentem para nosso interlocutor em casa agora, o nosso ouvinte, as implicações. Se como dogma, por exemplo, crescemos que vem da igreja, existem implicações nisso, né? Isso então a igreja muda, o pensamento da igreja muda, então obviamente a Bíblia mudaria e você teria até um Deus mutante, não é? Poderia ser assim. E crendo absolutamente numa visão absoluta de que é Deus, pelo seu Santo Espírito, que já nos entregou homens inspirados para que através de iluminação nós compreendêssemos o que eles nos disseram, isso modifica a nossa relação com a Escritura. Vou ouvir um pouquinho do pastor Justo e do pastor Tiago a respeito disso, porque é muito importante para o ouvinte em casa, porque as pessoas às vezes não entendem bem os riscos, né, de dizer, por exemplo, uma bobagem que já ouvi em reuniões evangélicas, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Estou dando um exemplo, no sentido para dizer que contém, como se a Bíblia não fosse. E outra bobagem que eu vi foi de um grande pastor que já foi presbiteriano, andou muito bem no evangelho por muito tempo, e agora quase que desviado, na minha opinião, totalmente desviado. Aqui eu não vou entrar em nomes, a gente vai fugir dessas coisas, mas ele chegou a dizer num programa de canal dele lá, de que agora não crê mais na Bíblia, mas só em Jesus. E eu digo, mas vai crer em Jesus aonde? Se eu conheço Jesus pelos evangelhos, eu o conheço pelos evangelhos, o Seito que era pastor, um pastor presbiteriano que já para mim abominou e abandonou a fé, diz que agora não crê mais na Bíblia, mas só crê em Jesus. Eu falei, mas vai crer aonde, como diz o pastor Tiago, se nossa cristologia tem como fruto a Escritura? Vamos pensar em dois aspectos. A Bíblia como origem na igreja, que riscos há em abandonar a autoridade da Escritura como sendo de fonte iluminada por homens que Deus inspirou, para nos entregar o texto, quais seriam as diferenças aí para a gente analisar os riscos disso. Pastor Gilson, pastor Tiago, um comentário rápido sobre isso. Quando você vai ao Novo Testamento, tem a figura do apóstolo Paulo, a pessoa do apóstolo Paulo. É muito interessante que as últimas palavras de Paulo que chegaram até nós foram as palavras que ele escreveu a Timóteo na segunda epístola.
E ele dirá a Timóteo assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras. E ele está falando aqui exatamente de uma mulher que era judia, não é? Que ensinou o seu filho chamado Timóteo, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Observe essa linguagem. As sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu penso que isso aqui já bastaria para nós entendermos que você só pode ter uma compreensão clara, fidedigna de quem é o Senhor Jesus Cristo através das letras sagradas, que agora o apóstolo Paulo dirá que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, ele vai chamar para a necessidade de nós compreendermos que as Escrituras não são assim um livro de persuasão humana, um livro de compreensão, de elucubração, de resultado humano. Então vamos lá. Se nós entendemos isto, nós precisamos remeter para a origem da Escritura, que é o Senhor. É óbvio que o Senhor entrega esta Escritura à igreja e ele inspira homens, não é? Homens. Ele inspirou o apóstolo Paulo, inspirou o apóstolo João, e esses homens naturalmente fazem parte da igreja, mas a origem da Escritura não é uma origem humana. Esse é o ponto. Então, se você entende isso, isso já estabelece um princípio muito importante. Ou seja, a autoridade é divina e ela se dá mediante o livro. E cabe à igreja, por meio da igreja, sem dúvida, que ela chega ao mundo, mas não é a igreja que, no final das contas, é a grande autoridade, porque essa igreja pode, historicamente, descambar, essa igreja pode mudar, essa igreja pode alterar significativamente a sua compreensão, essa igreja pode abandonar esse livro, não é? Então, na verdade, é preciso você levar esse ponto muito fortemente. A origem das Escrituras, ela está em Deus, o Espírito Santo, que a inspirou. A igreja submete-se a isso, a igreja submete ao receber essa revelação, a igreja submete ao receber essa inspiração, a igreja submete ao ter essa iluminação do Espírito nesse texto. Em rigor, a igreja submete-se à Escritura desde sempre, ao recebê-la, ao transmiti-la, ao interpretá-la, ao pregá-la. A igreja não está acima dessa Escritura. Absolutamente. Agradecer ao pastor. Muito obrigado por essa resposta, pastor. E fico feliz em ver a importância que tem na igreja, né, e no governo da igreja, na liderança, na eclesiologia da igreja, um homem de Deus, né, que ajude a sua igreja a prestar à Escritura o lugar que ela ocupa no governo da igreja. Pastor Tiago, seu comentário, por favor. Eu apenas ia acompanhar a resposta do pastor Gilson, né, lembrando que essa percepção, né, de que a igreja é a mãe das Escrituras, né, é uma percepção tardia. Né? Na igreja primitiva, quer dizer, nos primeiros séculos da igreja cristã, né, logo em seguida do período apostólico, né, na medida em que os líderes da igreja, os pastores que Deus levantou, né, para cuidar da igreja, estavam ali reunindo e reconhecendo, né, o testemunho apostólico, né, registrado e inspirado por Deus, né, e separando dentre estes aquilo que não era apostólico, quer dizer, esses pais da igreja tiveram um papel muito importante, né, em dizer, olha, isso aqui é inspirado porque veio é legado dos apóstolos. Isso aqui não é inspirado porque não é legado dos apóstolos e ainda mais é contradizente com o que está registrado aqui por parte dos apóstolos. Então, esse trabalho inicial da reunião do cânon, né, é algo muito interessante,
Por quê? É algo que aconteceu muito cedo na história da igreja. Logo no 2º século, a gente já tem alguns desses pastores, né, chamados na história da igreja de pais da igreja, né, apontando para esses textos e dizendo isso é apostólico, isso é divino, isso vem de Deus. Quer dizer, eles não criam as escrituras, eles reconhecem a realidade das escrituras, entende? Há uma diferença importante aí, né? E você tem, por exemplo, uma figura muito importante, né, um pastor chamado Irineu, de Lyon, né, ele está ali preocupado em proteger a igreja de heresias, né, bem incipientes que estavam ali, né, acossando o seu povo. Ele escreve um livro chamado Contra as Heresias, e neste livro a gente tem um dos primeiros registros que reúne praticamente todo o cânon do Novo Testamento, né? Quer dizer, que reconhece a autenticidade apostólica desses livros. Em nenhum momento Irineu ou os pares dele no seu próprio período, né, arrogam para si, né, vamos dizer assim, o papel de serem os autores, né, das escrituras. Eles simplesmente disseram, olha, isso aqui é bíblico, e isso aqui é divino, né, e isso aqui é inspirado, isso aqui é apostólico. Esse foi o papel deles na reunião do cânon. E é muito interessante a gente notar que e isso é obra do Espírito Santo de Deus, porque ao mesmo tempo em que alguém como Irineu no Ocidente fazia isso, outros pais da igreja no Oriente também, por sua vez, no seu próprio contexto, né, na sua própria comunidade de fé, também se serviam desses textos apostólicos e diziam, olha, isso aqui vem de João, isso aqui vem, né, do apóstolo Paulo, esse texto aqui é inspirado por Deus. E aí você tem, então, esses movimentos acontecendo concomitantemente num período, né, em que a comunicação era muito precária, né, mas que reconheciam esses textos todos, né? O que a igreja fez lá para o século IV, século V, né, depois desse trabalho muito, né, bem desenvolvido pelos pais da igreja nos primeiros séculos? Ela olha esse trabalho todo e fala assim, ok, né, está aqui então, né, o reconhecimento de todos esses pais, está aqui, né, esses documentos todos que são reconhecidos como a escritura sagrada, né? E pronto. E aí, com isso, a gente teve uma organização melhor, esses textos passaram a ser copiados ao longo da história. Então, entender isso é importante, porque isso ajuda a gente a perceber que a igreja não criou nada, né? A igreja, na verdade, é o contrário. Não é. Ela responde a isso. É isso. E mais do que isso, a igreja. Ela recebe e entrega. Não é a igreja que cria a Bíblia, é a Bíblia que cria a igreja. Tá? A igreja é filha da Bíblia, e não o contrário. E todas as vezes que a gente vê na história da igreja, a igreja deixa de lado a escritura, o que vem é exatamente uma perda da igreja, não é? Ou seja, perde-se a igreja, perde-se a verdade e, no final das contas, perde Cristo. Essa que é a grande realidade. Sem Bíblia a gente não tem Cristo, a gente não tem evangelho, a gente não tem igreja. Foi-se a glória, literalmente. E cabode. Ou seja, a igreja perde. Então, não se iluda. Sem a Escritura, você perde a igreja e, no final das contas, você perderá Cristo mais cedo ou mais tarde. E uma evidência disso, se a gente puder fazer de novo se olhar para as manifestações, algumas das manifestações dentro do evangelicalismo brasileiro, são esses movimentos aí que não têm mais as escrituras no centro. O que tem acontecido com eles? Que tipo de adesão eles têm feito, por exemplo, a ideias que são absolutamente estranhas ao cristianismo, a filosofias mundanas, não é? Quer dizer, isso é a essência do mundanismo, é você tirar essa autoridade das escrituras e trazer as coisas deste século, para usar a linguagem do apóstolo Paulo em Romanos, né, para interagir com a igreja. E aí você perde a igreja. Perfeito. Beleza, muito obrigado, né, aos nossos pastores, visão aí bíblica, né, coerente, excelente. Eu me lembro do Sermão do Monte,
Nas palavras do Senhor Jesus, né, quando pregou o Sermão do Monte, terminado, o povo maravilhado com a doutrina de Jesus, o povo dizendo, nunca vimos tamanha doutrina, tão bela doutrina, e Jesus simplesmente dizia que ouvir as palavras e praticar são o alicerce para que não haja ruína, né, para que não haja queda. A queda das igrejas hoje é porque estão desalicerçadas, né? Aí veja no sermão de Jesus, a ruína é certa. Vem a tempestade e eles não vão resistir, porque os fundamentos não são sólidos, né? Não são verdadeiros. Pastores, muito obrigado. Vamos para o intervalo, tá bom? A gente vai para o intervalo, beba um pouquinho de água, porque voltamos no segundo bloco. No segundo bloco tem mais intervalo, pessoal, voltamos já. O Crosscast volta já. Fique ligado. O mundo exige resposta para dilemas e problemas cada vez mais complexos. Cada líder cristão tem a responsabilidade de oferecer respostas sólidas, claras e alicerçadas nas Escrituras, a fim de anunciar com precisão bíblica e com piedade todo o conselho de Deus. O nosso mestrado em teologia permite explorar diferentes campos de estudo, abordando temas complexos, tanto da teologia histórica como da teologia sistemática. Em parceria com a escola Puritan Reformed Theological Seminary, nós, do Seminário Martin Bucer, oferecemos esse tipo de preparo ministerial. Aqui você será preparado para realizar pesquisa teológica de alto nível acadêmico. Terá acesso às melhores bibliotecas virtuais de obras de referências do mundo teológico todo. Será treinado para articular as questões da vida e da fé que a igreja tem enfrentado ao longo de toda a sua história. Desenvolverá a habilidade de aplicar estudos bíblicos e teológicos ao ministério, seja o ministério pastoral, seja na docência, na academia. Nosso mestrado em teologia é uma oportunidade, tanto para os que buscam renovação ministerial, como para aqueles que querem acrescentar alguma coisa nova na sua jornada acadêmica, como, por exemplo, a busca de um PhD, um doutorado em teologia. Então, queremos convidar você a crescer no conhecimento de Deus para servir melhor a igreja brasileira. Entre no nosso site e conheça mais sobre o nosso mestrado em teologia. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. Queridos, estamos de volta, intervalo precioso, visões sobre o evangelicalismo. Episódio 53 do Crosscast. Estamos aqui já no ar, né? Vencemos o primeiro bloco. Vou pedir uma coisa para você. Está compreendendo bem, está gostando do trabalho, está entendendo a abordagem do assunto? Dá um like. Não está entendendo nada, não está gostando? Dá um dislike. Nós gostaríamos da sua opinião para nós podermos pensar aqui um programa que possa alcançar você e atingir também aí a sua compreensão sobre temas tão importantes como hoje estamos tratando visões sobre o evangelicalismo. Se você ainda não está seguindo o nosso canal no YouTube, eu peço para você que está assistindo agora no canal do YouTube, aí embaixo da sua tela de imagem, tem aí o botão seguir. Aperta o botão para você seguir. Na verdade, é inscrever-se, né? Inscreva-se, está escrito aí, inscreva-se. Aperta o botão de inscrever. E depois não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Cada programa, cada episódio que nós fazemos um recorte, colocamos um shorts aí no YouTube ou também no Instagram, colocamos um Reels lá. E eu vou pedir para você também, então, seguir a gente no Instagram. Nós temos o nosso canal no Instagram e temos um canal no YouTube. Qual é o nosso endereço? @Crosscast Oficial. Procura seguir a gente no Instagram, procura seguir no YouTube e sempre que entrar episódio novo no ar, você vai ser avisado, tá bom? Vamos voltar com os nossos convidados, Claudenia, nossa equipe aqui do estúdio. Vamos para o segundo bloco. Marcílio, pessoal em São Paulo, preparado lá. Segundo bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Queridos, vamos juntos aqui então, lá, para nós podermos pensar na pergunta que veio de um pastor aqui do Rio de Janeiro. Ele está falando sobre fins e meios, salvação, né? Os fins e os meios. Evangelização missionária. Existe um consenso entre evangélicos sobre a necessidade de evangelização missionária?
há um consenso? Precisamos evangelizar, não precisamos, né? Talvez tenha que entrar um pouquinho no tema da eleição ou não, né? Ah, são os eleitos, está tão salvo, vai pregar para quê? É a pergunta mais tola que já ouvi, mas ainda tem quem faça, e a gente precisa tratar do assunto para não passar aqui, não é? A ideia de que a gente está discutindo uma coisa que me parece, para alguns, diferente da outra. Para mim, uma verdade só e absoluta, por isso a autoridade da Escritura foi o bloco anterior, e para isso, então, agora, uma abordagem importante. Evangelização missionária, existe consenso? Talvez a resposta seja não. Mas veja, havendo consenso ou não, qual é a importância e a necessidade da evangelização missionária? Pastor Gilson Santos começa e o pastor Tiago Santos brilhantemente arremata depois aí. Bem, se há um consenso sobre evangelização, eu diria que, de um modo geral, há um consenso de que a evangelização é crucial e de que o evangelho é central. Isto, pelo menos em termos conceituais. Agora, em termos das consequências práticas disso, eu diria não temos um total consenso acerca. Mas o que a fé bíblica nos ensina é que o evangelho é para ser pregado a todo mundo. O Senhor Jesus Cristo deixa isso bem claro naquilo que é chamado de a grande comissão. Ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é a ordem de Jesus Cristo. Isso já bastaria, assim, para a gente definir essa questão de que o evangelho precisa ser pregado ao mundo inteiro. E quando a gente indaga, sim, mas Deus tem seus eleitos, você fez essa referência aí. Bem, a Escritura dirá que a nossa eleição é em Cristo e que, por consequência, Cristo precisa ser pregado e um sinal ou uma evidência da nossa eleição é que nós cremos em Cristo. E aí o apóstolo Paulo dirá, por exemplo, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, ele dirá assim, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, o apóstolo está a dizer que nós reconhecemos a nossa eleição pelo fato de que o evangelho chegou até nós. Não há a menor possibilidade de nós pensarmos num tipo de doutrina de eleição de alguém se presumir um eleito, coisa desse tipo, ou a gente imaginar que alguém seja eleito ou não, a parte ou divorciado da pregação do Evangelho. O Evangelho é para ser pregado a todo mundo em testemunho, a todas as nações, e mais, deve haver um chamado a todos os homens à fé e ao arrependimento. Este ensino é claro nas Escrituras. Se todos estamos de acordo com essa clareza, se todos estamos sujeitos, melhor dizendo, a essa clareza, isto aí é uma outra pergunta. Mas, com certeza, negar isso nas Escrituras seria negar ensinos absolutamente claros de que nós precisamos pregar o Evangelho e que não há outra maneira das pessoas conhecerem a Cristo senão por meio da pregação da pessoa de Cristo a esse mundo. E do chamado às pessoas que creiam em Cristo. E do chamado para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e voltem-se a Deus e vão até a cruz de Cristo. Isto é vital. Bom, acompanhando aqui pastor Gilson, o texto que me veio à mente é o que a gente encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, né, em que uma frase tão rica é colocada pelo apóstolo Paulo aqui. Ele diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele pergunta, como invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, aqui nós temos todo o fundamento para a nossa obra missionária. O nome do Senhor Jesus Cristo é o nome pelo qual importa que homens sejam salvos. A eleição é uma coisa de Deus. É Deus quem elege, não é o evangelista que elege. O evangelista é chamado para pregar. E Deus usa meios. Deus usa meios. Deus usa a palavra, Deus usa a pregação, Deus usa o evangelista. Né? É isso que deve motivar missões. E qualquer pessoa que crê na soberania de Deus na eleição vai entender isso. Quer dizer, que quem vai salvar é Deus, quem elegeu no passado, na eternidade passada é Deus, quem salva é Deus por obra do Espírito Santo, que regenera, que aplica as verdades do Evangelho no coração, e ele faz isso por meio do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, ele tem de ser anunciado para toda criatura, como disse o Senhor Jesus Cristo. Né? E essa oportunidade da fé precisa ser estendida a todos os homens. Isso foi o que levou homens que criam com muita convicção nessas doutrinas da graça, quer dizer, na soberania de Deus, na doutrina da eleição e tudo mais, a serem os pioneiros do movimento moderno de missões. Você tem William Carey, por exemplo, que funda talvez aquilo que inspira até hoje as grandes agências missionárias, lá na Inglaterra, no século XVIII, e ele é alguém que tem convicções muito profundas sobre a doutrina da eleição, sobre a soberania de Deus, sobre as doutrinas da graça, e é por isso que ele se mobiliza a pregar o evangelho. E ele vai para a Índia, ele vai para um lugar difícil, aprende aquele idioma, passa por situações de grandes dificuldades, traduz a escritura para o idioma, para o vernáculo, né, daqueles povos. Haviam muitas etnias e também muitos dialetos lá. E ele traduz as escrituras para aqueles dialetos, e a influência do ministério de Carey, não é, naquela nação é algo sentido até hoje. Até hoje. Alguns dizem, por exemplo, que um grande nome que se destaca na doutrina da soberania de Deus, da eleição, da predestinação, é João Calvino, embora ele não foi o único a pensar acerca disso, e talvez nem seja essa uma grande ênfase dele, assim, tão acentuada como alguns imaginam. Nas Institutas ele fala muito mais sobre a união do crente com Cristo do que sobre predestinação. Pronto. Mas João Calvino é o primeiro a enviar ao Brasil missionários para a Baía da Guanabara. 1554. Exatamente. O primeiro culto protestante das Américas. Isso é muito significativo. O primeiro culto protestante das Américas, em que se leu o Salmo, né, o Salmo 5, não é? Foi conduzido por emissários de João Calvino. A primeira confissão de fé escrita nas Américas foi por esses homens. Exatamente. Ou seja, a confissão de fé da Guanabara. Então, acho que isso é bastante para mostrar que aquele nome que as pessoas mais assim referem como alguém que cria nas doutrinas da graça, cria nisso, naquilo outro, na doutrina calvinista, da eleição, essa coisa toda, ele é alguém que não apenas envia missionários, envia pastores para as regiões mais remotas, como Inglaterra, Escócia, influenciou inclusive pessoas muito distantes na Europa, envia missionários para o Brasil, entre estes os primeiros mártires da fé evangélica no Brasil eram mártires calvinistas. Não sei se você sabe disso. Isso é muito interessante. Deu apoio por meio das cartas, por exemplo, aos refugiados franceses que estavam espalhados por todos os lados por causa da perseguição da coroa francesa contra a igreja protestante, né? E todos os esforços de João Calvino foram no sentido de que essa palavra, esse evangelho, ele saísse para fora da igreja,
fosse melhor. Exatamente. Aqui, assim. Exatamente. Muito bom. Muito obrigado aí, pastor Gilson. Desculpa se eu interrompi, estamos com uma distânciazinha de áudio, né? Mas que precioso aqui. E, de fato, eu me lembro quando trabalhamos aqui o livro da Pronobis, a questão das doutrinas da graça, nos foi dado aqui, né, pelo pastor Judy Clay, dados muito preciosos, inclusive está no livro, até o pastor Gilson faz o prefácio, que grande parte dos missionários que saem da América para, né, o Brasil, para países outros, para evangelização, são de igrejas cujos os pastores tinham, né, a sua interpretação mais voltada para as doutrinas da graça, né, e nem por serem nominados calvinistas, o evangelho deixou de ser pregado como pensam alguns. Pastor Gilson e pastor Tiago, a próxima pergunta vai na direção da questão da salvação. A ênfase do evangelicalismo na graça de Deus. A pergunta do nosso ouvinte aqui é salvação. Salvação é graça de Deus ou esforço humano? Na teologia, Dr. João Calvino, né, Teodoro Beza, vão ser bem criteriosos, né? Decreto, infralapsariano, supralapsariano, qualquer interpretação que o meu colega aí do seminário queira dar, ou professor, ou aluno, né? É a questão do decreto em que Deus decreta e por alianças se manifesta. Outros vão para Jaco Armínio, né? Vão defender a visão de Jaco Armínio, vão apontar para o futuro, para a presciência, um Deus que, conhecendo o final da história de presciência e futuro, vai então manifestar essa relação de eleitos, porque ele já está lá no final e sabe como a história termina, e vamos defender os arminianos aí, as questões de cooperação, que as obras, então, e a ação do indivíduo cooperou, ele chegou lá, mas Deus os nomeia porque já conhece o fim da história. John Wesley, talvez mais centrado ali no meio, né, na cruz, faz a salvação pela fé, e John Wesley parece ter uma percepção conjugada de um certo monergismo e de um certo sinergismo, conjugando monergismo e sinergismo, uma ação de Deus, e o monergismo, algum toque na santificação, parece que abre um precedente. Nós temos heresias como a de Pelágio, totalmente a de sinergismo e a ação do homem, e temos fundamentos totalmente monergistas. Como está no evangelicalismo esse debate da salvação? Graça de Deus, e a pergunta do ouvinte ela é simples, ou esforço humano? Para mim a resposta é simples, mas ela demanda alguma análise, porque tem muita gente pensando e obrando diferente. Começamos pelo pastor Tiago Santos. Muito bem. Então, a minha resposta breve e direta é graça de Deus. E essa resposta não é minha, ela não é original. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Não preciso citar nem os nossos eminentes pais da igreja ou da reforma. Olha só o que diz a Escritura na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Vou ler um trechinho para vocês, tá bom? Estão acompanhando aí. Como é Bíblia, é o nosso único trecho inerrante aqui desse podcast. A gente pode errar, mas a Bíblia não erra, então se presta atenção. O texto diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui você já tem um fundamento da fé evangélica. É que o ser humano está morto em delito e pecado. O ser humano ele está longe de Deus, afastado de Deus. O apóstolo Paulo ensina isso também aos Romanos, capítulo 5, por exemplo, quando ele diz que em Adão, por causa da transgressão de Adão, todos os seres humanos já nascem nessa condição de pecadores. Mas mais do que isto, os seres humanos, porque têm essa natureza corrompida, pecam porque gostam de pecar. Porque o pecado faz parte da vida, da natureza humana. E isso é uma morte espiritual. O apóstolo Paulo, então, escreve essa epístola lembrando os efésios que eles estavam mortos. Morto não tem vontade, morto não se manifesta, morto não levanta a mão, morto não escreve, né, um papelzinho para levar para frente. Ele está morto em delitos e pecados, mortos. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele está falando que esse espírito que atua nos filhos da desobediência atuou no coração de quem estava morto em delito e pecado. Não é? Esse aqui é o mundanismo, é o inimigo, não é? É o príncipe da potestade do ar,
quer dizer, é o inimigo de Deus. Olha só que interessante, agora ele se inclui, tá? Verso 3, entre os quais todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne. E a gente não precisa provar que a gente seguir os instintos, né, naturais da carne da gente. Todo ser humano faz isso. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, agora olha que forte que o apóstolo Paulo vai dizer, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então nós somos herdeiros da ira de Deus. O apóstolo Paulo usa esse mesmo argumento na sua epístola aos Romanos, capítulo 1, né? Se você depois for lá, fizer uma leitura cuidadosa, capítulo 1, 2, até o 3, você vai perceber que nós fomos destituídos da glória de Deus. Agora presta atenção, porque esse aqui é o adversativo mais lindo que tem na Bíblia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha que texto lindo. O texto não está dizendo mais Deus e você, mas nós juntos, com a ajuda de Deus. Não. O texto está dizendo mais Deus. Isto vem de Deus, vem do alto. É uma ação divina. É uma energia só, vem do alto. Aí sabe o que ele diz, Pastor Carlos? Ele responde a sua pergunta. Ele diz assim: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Então, não há esforço humano na salvação que conquiste mérito diante de Deus. Nós já nascemos pecadores. Nós não somos capazes de produzir obras de justiça que sejam suficientes para, para nos justificar diante de Deus, para propiciar os nossos pecados diante de Deus. Só Jesus é. Só Jesus que viveu uma vida absolutamente reta, limpa, sem manchas, sem nódoas, sem nesgas, sem pecado, impoluta. E porque ele viveu essa vida limpa e ele morreu uma morte que era injusta, quer dizer, ele não fez nada que merecesse aquela morte, ele carrega, ele representa, né, o pecador naquela cruz. Ele carrega no seu corpo, ele carrega no seu sangue a mancha e o peso do nosso pecado. Por isso nós somos convidados a ter fé em Jesus. A ter fé em Jesus. Porque aí a gente recebe de graça a justiça dele. Isso não vem de vós, diz o apóstolo Paulo aqui. Isso é dom de Deus. Por esse conceito de sola gratia, de somente a graça, a gente relembra que aquilo que está lá no livro do profeta Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, a salvação é uma iniciativa de Deus. Ela começa em Deus. Ela é absolutamente dependente de Deus. E sem Deus, nós não a alcançaríamos jamais. Ou seja, nós dependemos da graça de Deus. O apóstolo Paulo dirá a Tito assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E graça, conceitualmente, a gente define como um favor imerecido. Graça é de graça. Agora, eu sempre digo assim, se eu apanhar esse aparelho celular aqui e disser ao meu colega Tiago aqui, toma esse celular, é de graça. Ele vai receber e provavelmente vai agradecer, porque é uma pessoa bem educada, e dirá, é de graça, receber aqui, não me custou nada. Isso é de graça. Agora, é este sentido de graça que nós temos aqui nas Escrituras, é isto, mas é mais. Porque não é apenas o fato disso que nos chegou
gratuitamente. Chegou-nos gratuitamente de uma maneira que algo que eu não poderia jamais comprar. Ou seja, suponha que eu falasse assim, toma esse celular que ele é de graça para você, mas não vou te dar mais não. Aí você diria assim, mas também não tem problema, eu vou ali e compro até o melhor do que esse seu. Acho Né? que o que eu tenho já é melhor. Esse aí é seu, é melhor mesmo. Então pronto, você compraria um melhor. Agora, quando a Bíblia fala de graça, ela está dizendo que Deus nos deu algo que eu jamais poderia comprar, que eu jamais teria condições de adquirir por mim mesmo. Ou seja, assim como eu não tenho condições de tocar minhas mãos lá naquelas nuvens, lá 3, 4 mil metros de altura, eu não conseguiria fazer isso jamais. Ou seja, quando a Escritura fala de graça, de que a salvação é pela graça, está a dizer que eu dependia de Deus absolutamente para que isso acontecesse, e ele o fez, como diz aqui o apóstolo a Tito, por sua misericórdia. Fica claro? É algo muito além de mim mesmo. Isso já mostra para nós que, do ponto de vista da natureza humana, nós estaremos inteiramente incapazes de nos salvar a nós mesmos. Nós não teremos como nos salvar, como alguém que está morrendo afogado não pode salvar-se puxando a si mesmo pelo cabelo. Nós não teríamos condições de nos salvar a nós mesmos. Nós não teríamos recursos para isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá naquele texto que o Tiago acabou de ler, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então, sim, quando nós falamos em graça, nós dependemos da graça do Senhor do princípio ao fim. E o apóstolo dirá aos Coríntios o seguinte: e o que tem você que você não recebeu? E se você recebeu, por que que você se vangloria como se você não tivesse recebido? Então, a graça significa que toda a nossa salvação depende dessa obra, dessa virtude, desse poder de Deus. Agora, isso significa então, Gilson, que eu sou uma pessoa passiva, que eu sou uma pessoa neutra, que eu posso cruzar os braços, que eu não tenho dever a cumprir? Não, a Bíblia também diz que eu tenho deveres, que eu tenho responsabilidades. Eu tenho o dever de me arrepender, eu tenho o dever de me converter, palavra que, aliás, significa um voltar atrás, um fazer meia volta, um dar a volta. Eu tenho o dever de, depois que me converti, de me buscar a santificação, de buscar conhecer mais a Deus, de crescer, não é? Eu tenho o dever de continuar em toda a minha trajetória, me arrepender. É claro, eu tenho esses deveres, eles são claramente estipulados pela Escritura. Entretanto, o que nós cremos é que nós não poderíamos fazer isso, pastor Carlos Elias, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem o poder de Deus, sem a obra do Espírito Santo. Nós jamais poderíamos fazer isso. Ou seja, não é uma sociedade 50%, 50-50, vamos dizer assim. Não é como se nós estivéssemos ali dividindo forças. Não, nós absolutamente continuaremos dependentes de Deus, mesmo em nossa santificação, dependendo da graça de Deus, iluminando, operando em nós, vivificando-nos, dando-nos compreensão, compungindo os nossos corações, até para que nós nos tornemos voluntários e dispostos e façamos a vontade do Senhor. Ou seja, nós não podemos chegar lá na frente e dizer assim: cheguei aqui porque consegui. Ok. De certa maneira isso é verdade? Cheguei aqui porque eu consegui? Sim. Mas cheguei aqui porque o Senhor me abençoou. O Senhor foi gracioso comigo. O Senhor trouxe o seu favor. Foi misericordioso para comigo. E aí, olhando para trás, eu direi: ok, estava morto em meus pecados delitos, como o Tiago já colocou lá atrás. Mas o Senhor foi misericordioso. A salvação pertence aos. Por isto, quando Lutero abriu a Bíblia, redescobriu desse podcast, ou seja, quando Lutero redescobriu o livro, ele redescobriu sola gratia, somente pela graça. Isto, sim, é um conceito central à nossa fé cristã. Agora, você dirá, todos compreendem claramente isto? Ok, eu diria que se a pessoa negligenciar uma compreensão séria das Escrituras, provavelmente a tendência é que ela
tornará o ser humano cada vez mais desempenhando um papel mais crucial na salvação, a tal ponto de que, em algum momento, Deus será apenas uma ajudazinha, uma contribuiçãozinha, e toda a glória vai passar a ser do homem, eu, e não Deus, 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 ou não Cristo, 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 que, aliás, é a ênfase que nós temos em toda a Escritura. E é por isso que o apóstolo Paulo dirá na Epístola aos Filipenses que está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Perfeito. E isso mostra a extensão da graça. Ela é do começo até o fim. É de eternidade a eternidade, não é? É isso. É Paulo que vai dizer em Efésios capítulo 5, né? Efésios 5:14. Ele vai dizer: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tem muita gente dormindo a respeito do assunto, né, da salvação, da graça, falta despertamento. Eu estou certo que nas palavras do pastor Tiago seria Jesus dizendo a Lázaro: Lázaro, venha para fora. Né? Quando Jesus dá a ordem, nos levantamos como mortos e aí nos desembaraçamos daquele espírito de morte e caminhamos na direção das palavras de Jesus. Isso é salvação para nós, né? Isso é a salvação que recebemos pelo Evangelho. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não há mente iluminada sem as palavras de Cristo. Excelente bloco, maravilhoso. Eu creio que nas visões do evangelicalismo estamos aqui bastante esclarecidos sobre a questão da salvação. Nós vamos para o intervalo, eu vou botar um pouquinho mais de água, a água acabou, o intervalo a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Autoridade. Uma palavra poderosa. Um conceito essencial. Ela é amor, é serviço, é responsabilidade, é cuidado, é condução. Mas, acima de tudo, a autoridade é um dom de Deus, concedido para o bem e o crescimento daqueles que estão sob a sua influência. Em um mundo onde o pecado distorceu e corrompeu essa dádiva, queremos que todos os chamados e vocacionados liderem com amor, sirvam com humildade, como quem prestará contas a quem tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Cristo Jesus. 41ª Conferência Fiel Pastores e Líderes. Autoridade, como quem presta contas. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Estamos de volta, que privilégio, né? 2 blocos anteriores maravilhosos e estamos aqui no 53º episódio do Crosscast. Visões sobre o evangelicalismo. Vamos agora, pessoal da produção, aí para o 3º bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. No 3º bloco, nossos convidados, pastor Gilson Carlos de Souza Santos, da Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, e o pastor Tiago Santos, também da Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, ele que é também o diretor aí da Editora Fiel na mesma cidade. A 3ª pergunta, começamos agora pelo pastor Tiago, é comunidade de crentes. Diferentes denominações, benefícios e prejuízos dessa realidade. São mais os benefícios ou mais os prejuízos? Temos como mensurar isso, pastor Tiago Santos? A certeza que temos que ter comunidades, nós temos. Comunidades, igrejas, a Assembleia, a Congregação dos Santos, a igreja, como nós chamamos, temos que ter. Mas com tantas diferenças, e aí? É para alcançar mais gente, né? É mais benefício ou há malefícios? Na nossa percepção, talvez, se
o conjunto hermenêutico, a interpretação da Escritura, for muito divergente do texto e da Escritura, ou não a tem como autoridade, eu acho que o prejuízo aí é certo. Jesus fala sobre isso também nas epístolas de João, né? Ele chega a dizer que tem coisa que você não deve nem orar mais, entrega mesmo para lá. Mas vamos lá, vamos ouvir a palavra do pastor Tiago aí. Com tantas denominações, vamos pensar nas comunidades dos crentes, benefícios e prejuízos. Muito bem, pergunta importante essa, e eu acho que uma maneira da gente pensá-la é, primeiro, reconhecer que a igreja cristã, quer dizer, os homens e mulheres regenerados pelo Espírito, que depositaram a sua fé em Jesus somente, né, pela graça somente, essa igreja que existe, né, no mundo inteiro, desde que os apóstolos passaram a pregar esse evangelho, né, e as comunidades foram sendo fundadas com base neste evangelho e esta fé em Jesus, que esta igreja, ela existe, ela está aí, e ela é uma só. Há uma única igreja, quer dizer, há um único povo de Deus, né? E este povo de Deus, seja aqueles que já partiram para a presença dele, né, e que já desfrutam da presença de Cristo, e seja aqueles que estão aqui nesse lado da eternidade, que militam ainda, né, nos seus diferentes contextos, há um povo só de Deus. A gente já ouviu a expressão de que no céu não tem placa denominacional. E eu creio que isso é uma verdade que a Escritura ensina, porque a Escritura ensina que no ajuntamento, não é, nos últimos dias, nos últimos tempos, no dia final, nós teremos povos de todas as línguas, tribos, etnias diferentes, né, idiomas diferentes, culturas diferentes, né, e que isso é uma lindeza só, gente. Isso é uma expressão da beleza de Deus, né, isso é uma expressão da graça de Deus, né, e é uma realidade absolutamente sobrenatural. A existência da igreja cristã é uma realidade sobrenatural. Só pode ser algo que vem do céu mesmo, né? É a possibilidade de pessoas com as origens mais diferentes. Isso já nos próprios tempos bíblicos do apóstolo Paulo, ele fala, né, numa sociedade tão estratificada como aquela, de bárbaros, citas, gregos, judeus, escravos, senhores, homens ricos, pobres, todos juntos, né, experimentando uma unidade de fé com um mesmo Senhor, um só batismo, um só Senhor. Né? Então, nesse sentido, há uma igreja só. Há uma igreja só. E ao longo dos séculos, né, a igreja desfrutou de uma razoável unidade, mesmo quando ela perdeu aquilo que era mais precioso. Quer dizer, que é a Escritura e a doutrina que vem da Escritura, o Evangelho. Não é? Mesmo nesse período, ela desfrutou dessa unidade. Então, foi uma unidade a despeito da doutrina. E esse tipo de unidade não costuma ser boa. Não é? E foi aí, então, que surge, a gente já falou sobre isso, né, o movimento da Reforma Protestante, né, com a ênfase no sola escritura, né, com a ênfase no Evangelho, e também com as diferentes interpretações de seções importantes das Escrituras que suscitaram o nascimento de diferentes denominações. O pastor Carlos pergunta se nós temos benefícios ou malefícios. Eu penso que temos um pouco das duas coisas. Há uma perda da unidade da igreja, não é? Que é algo que eu penso que traz algum prejuízo para a gente. Mas há, por outro lado, um ganho significativo no valor que é dado na nossa confessionalidade, quer dizer, em nós olharmos para as Escrituras, interpretarmos as Escrituras, assimilarmos este ensino e confessarmos este ensino. Né? A palavra confissão vem de homologação, homologuei. Né? Nós estamos literalmente dizendo, olha, nós queremos dizer a mesma coisa, homologar e dizer a mesma coisa que a Bíblia diz. E quando esses diferentes intérpretes passaram a fazer a sua confissão das Escrituras, diferentes ênfases apareceram, né? Diferentes interpretações apareceram. E isso acabou suscitando,
né, a separação de grupos. Né? Há um grupo que tem esta ênfase aqui, crê desta maneira. Há o outro grupo que tem esta ênfase aqui e crê daquela outra maneira. E assim vão surgindo as denominações historicamente. Né? E com o passar do tempo, essas divisões elas foram se acentuando mais, né? E ao ponto em que, quando a gente chega agora no século XX, XXI, pensa, por exemplo, na realidade do Brasil mesmo, né? Especialmente com o surgimento de movimentos historicamente ligados ao pentecostalismo, mais tarde ao movimento carismático, há uma explosão denominacional muito grande. É preciso dizer que uma parte disso se dá porque muitas dessas denominações não têm nas escrituras o seu firme fundamento, né? E quando ela deixa de ser fundamento, aí a gente tem as ideias das pessoas que fundam aqueles grupos, né? E aquele subjetivismo e aquele personalismo que a gente já falou antes também. Então, assim surgem as muitas denominações. Mas isso não significa que, mesmo nas diferenças de ênfases que existem nas denominações, não possamos gozar de boa unidade e até de colaboração, né, no serviço de Cristo. É importante que essa unidade ela se dê, sobretudo, com base naquilo que é fundamental nas Escrituras. Evangelho, a autoridade da Bíblia, né, a importância da igreja, né, o valor da pregação, do ensino, claro, das escrituras, essas coisas todas. Né? A importância das ordenanças nas escrituras. Quer dizer, na medida que a gente tem acordo, né, em torno dessas ideias, vamos dizer, dessas doutrinas, então nós podemos gozar de boa catolicidade. Quer dizer, eu posso dizer para um irmão que é de uma denominação diferente da minha, eu sou batista, mas eu posso dizer para um meu irmão presbiteriano, você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Ele vai dizer, eu creio. Você crê que esse Jesus Cristo é revelado nas Escrituras, que essas Escrituras são autoritativas para sua vida e fé? Ele vai dizer, eu creio. Você crê que o Espírito Santo é quem inspirou as Escrituras e que por meio do Espírito Santo nós vivemos a vida cristã, uma vida de santidade? Ele vai dizer, eu creio. Você crê na importância do ajuntamento de crentes numa congregação local para adoração e para culto, né, e para que seja alimentada pelo ensino reto das Escrituras? Ele vai dizer, eu creio. Então eu vou dizer, então, você é meu irmão, nós estamos juntos. Nós talvez não compartilhemos de todos os mesmos, as mesmas ênfases, há aspectos da sua fé ou da sua crença que eu penso são importantes, mas não são fundantes, que nós temos diferenças. E essas diferenças são respeitáveis. Porque são fruto também de um trabalho, um labor exegético de alto, né, de muito sério, né, e com um grande legado histórico, né? Pensa no caso dos presbiterianos, por exemplo, a gente discorda, né, por exemplo, da questão do batismo, mas não podemos dizer que ela é uma coisa que aquela doutrina surgiu assim, né, de qualquer jeito. E nesse aspecto que você traz, Tiago, a gente tem que lembrar o seguinte: você está chamando aí, eu creio, eles creem. Quando eu digo eu creio, eu estou confessando a minha fé, eu estou dizendo aquilo que creio. E quando a gente vai, por exemplo, ao século XVII, lá no Reino Unido, se você apanhar aí a principal confissão de fé dos chamados presbiterianos, de modo geral, foi a confissão da década de 1640, lá a confissão de fé de Westminster. Ok, então você tem ali, naquele documento, fruto de uma grande pleiade de teólogos, quer dizer, de uma grande assembleia de teólogos, um documento fantástico que traz ali uma espécie de cobertura dos principais pontos da fé cristã. Aí você vai, uma década seguinte, os congregacionais, você terá a confissão chamada de Savoia. E o que eles vão fazer? Eles vão apanhar a confissão de Westminster e dirão, olha aqui o que nós cremos, e vão trazer também homens como John Owen e outros, os pontos de particularidade. Mas o que você vai observar ali? Você vai observar que o corpo comum é muito maior, ok? Você tem diferenças em aspectos, como você falou, de batismo, você tem Governo da o igreja. governo da igreja, você tem diferenças, mas no que diz respeito à graça, no que diz respeito aos 5 solas, por exemplo, aos chamados
solas da reforma, só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo. Fundamentos, Os né? fundamentos estão todos ali. Aí você vem a década de 70 e 80, em que os batistas vão trazer a sua confissão de fé. Uma delas, a mais conhecida, é a Confissão de Fé Batista de 1689. Você vai observar que elas têm essas três confissões de fé: Westminster, a Confissão Congregacional de Savoia, a Confissão de Fé Batista de 1689. Idênticas, São idênticas, com ou os seja, distintivos. com distintivos aspectos, alguns até chamados adiáforos, não é? Ou seja, que são questões que não são tão cruciais, mas para nós não submetermos a nossa consciência, para que creiamos e respeitemos a nossa fé comum, mas ao mesmo tempo façamos a nossa confissão naqueles pontos que também consideramos importantes, mas que podem ter eventualmente diferenças na igreja, nas igrejas, nós temos ali então afirmações distintas. Mas o ponto importante é o grande corpo da nossa fé é um só. Fica claro? Obviamente, na medida, e aí é um ponto importante, na medida em que os grupos evangélicos posteriores se distanciam das Escrituras e se distanciam de um compromisso de confessar as Escrituras de uma maneira respeitável, ou melhor dizendo, de confessar a sua fé, a sua doutrina de uma maneira responsável, então nós começamos a perceber uma série de problemas. Sim, você trouxe, aí temos problemas sérios, mas quando você tem denominações que reverenciam as Escrituras, reverenciam aquele núcleo de fé comum, nós podemos dizer sim, aí temos com certeza um corpo de catolicidade, no melhor sentido da palavra, um corpo de convicções de fé comum, de unidade, que é extraordinário. Isso. Ótimo assunto, né? A catolicidade protestante, daí também um próximo episódio. Já vou deixar o convite do pastor Gilson Santos, pastor Tiago Santos, para a gente pensar um pouquinho no futuro e na catolicidade protestante. Gostei muito dessa resposta. Vamos para a última pergunta, ela vai para o pastor Gilson Santos, e a gente fecha esse debate agora com essa pergunta. Fundamentalismo, pastor Gilson, fundamentalismo. O que é exatamente? Fundamentalismo é uma crítica dos liberais aos conservadores? Fundamentalismo é, na verdade, então, para alguns, um elogio para cristãos autênticos, né? Como alguns cristãos batem no peito e falam, eu sou mesmo, se ser fundamentalista é isso, 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 teria que definir, ele bate no peito e diz, na definição de alguns, que ele então é elogiado. É um elogio para autênticos cristãos conservadores? Vamos lá, pastor, nos ajude aí. Fundamentalismo, o que é exatamente? É uma crítica de liberais a conservadores ou pode, para alguns, ser um elogio para autênticos cristãos conservadores? Pastor Carlos, a expressão fundamentalismo, hoje é uma expressão com uma gama imensa de significados e ela tem, com certeza, um início num contexto teológico, ok? Ela teve um percurso dentro também do campo teológico e ela chegou hoje ao cenário da cultura geral, da cultura mesmo dita secular, com acepções também distintas. Ok, então nós precisamos entender o que é esta palavra lá na sua origem e como se deu esse percurso histórico que nos trouxe essa amplitude semântica aí desse termo fundamentalismo, que hoje é usado quase que um apelido, é usado como um jargão, é usado como quase que um xingamento, um rótulo depreciativo, diga-se de palavra, de passagem. Mas muito bem. No final do século XVIII, início do século XIX, você tem um incurso de uma teologia chamada liberal, em que começa a se negar, por exemplo, os milagres, começa a se negar o nascimento virginal de Cristo, começa a se negar a morte vicária de Cristo, substitutiva de Cristo, começa a se negar a ressurreição corpórea de Cristo, começa a se negar a inspiração plenária, verbal, ou seja, a inerrância bíblica, a inspiração das Escrituras. Ou seja, isto tudo
num movimento muito intenso, especialmente a partir da Europa, tomando parte do cristianismo, questionando aquela fé evangélica que Na a gente esteira do iluminismo, né? na esteira do iluminismo, exatamente, do final do século XVIII, então, da segunda metade do século XVIII. Então, você observa, é, esse movimento teológico foi muito forte no século XIX, a ponto de produzir uma reação daquela fé evangélica que nós estávamos comentando lá. Esta reação dirá: vocês minaram os fundamentos. Os fundamentos são muito importantes. Destituídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É uma expressão que você tem, então, no livro de Salmos. E o que eles fizeram? Eles começaram a oferecer respostas. Respostas acerca da divindade de Cristo, resposta acerca do nascimento virginal de Cristo, resposta acerca da ressurreição corpórea de Cristo, resposta acerca de que mais? Os milagres. Dos milagres, resposta acerca da inspiração das Escrituras. Eles, líderes conservadores, compilaram isso numa obra de 1910 a 1915, não é? Em sucessivos artigos. A reunião desses artigos resultou numa obra chamada Os Fundamentos. É uma volta aos fundamentos. É uma volta aos fundamentos. Então, nesse sentido, observe, a palavra fundamentalismo resultou de um esforço meio que forte para retomar a verdade bíblica, retomar o entendimento bíblico, retomar uma fé bíblica, uma confessionalidade bíblica que a chamada teologia liberal colocava em questão. Fica claro? Então, houve isto. Ok. E como você tem, então, isso muito forte nos países anglo-saxões, de modo geral, o que acontece? Em um segundo momento, esse movimento chamado fundamentalista dirá: nós precisamos também, então, romper a comunhão com essas pessoas, com esses grupos, com essas bandeiras que aí estão, porque não há comunhão, porque estamos falando de duas coisas totalmente distintas. Isso. Estamos falando de dois corpos de doutrina que nada tem a ver, eles se opõem em pontos centrais. Então, em um segundo momento, os chamados fundamentalistas disseram: nós precisamos romper com essa tradição que aí está. Desses que assim acreditavam, muitos deles, isso já é um segundo movimento, tinham uma compreensão escatológica. Aliás, antes, tinham uma leitura mais literalista do texto bíblico, ou seja, eles eram mais literais na sua interpretação das Escrituras, reagindo contra uma tendência alegorizante, simbolizante, de uma leitura global, relativista das Escrituras. É claro, quando você lê um texto, você precisa entender o que é literal, precisa ser tomado literal, e o que é simbólico é ser tomado no seu sentido simbólico. Isso é um princípio básico da interpretação. Mas vamos lá. Eles tinham uma ênfase bem literal, e há quem diga que, às vezes, em alguns momentos, literal demais, não é? E eles tinham uma ênfase escatológica chamada dispensacional, em que eles fazem a afirmação de uma realidade concernente ao milênio futuro. E este grupo, não todos os fundamentalistas originais, mas um segmento expressivo do fundamentalismo original, especialmente a partir da Bíblia de Scofield, não é? A Bíblia de Estudo de Scofield, o que eles farão? Eles serão marcadamente milenaristas dispensacionais. Então surge aí, associando-se ao conceito de fundamentalismo, uma certa visão milenarista e apocalipsista, e mais escatológica por definição, e trazendo esse elemento da premência escatológica, da premência apocalíptica. E aí você então terá essa acepção também que em algum momento será, vamos dizer, jungida ao conceito original de fundamentalismo, mas nem todos os fundamentalistas
criam e creem desta maneira, pelo menos os fundamentalistas naquela acepção primeira que eu comentei. Um Muito autor bem. importante, o Gresham Machen, no século, Sim, nos anos 20, a pessoa cardeal nesse momento. escreve um livro que tem língua portuguesa, que vale a pena É. ser lido, que é Cristianismo e Liberalismo. Ele vai mostrar que são duas coisas muito diferentes. Perfeito. E ele é alguém, então, que poderia ser identificado como parte das origens desse movimento de retorno aos fundamentos, que, todavia, não compartilha dessa posição milenarista, né? Então, isso é só um dado que eu estou acrescentando aqui para mostrar Ilustrar esse ponto que o pastor Gilson destacou aqui. Ponto. Então, em algum momento, obviamente, aquela teologia liberal, esses que receberam a oposição dos fundamentalistas, claro, eles olharão os fundamentalistas e dirão: essas pessoas são extremadas, essas pessoas são literalistas, e a tendência é formar isso um bloco só, um corpo só, como se fosse uma coisa monolítica, o fundamentalismo que se teve lá. Muito bem. E essa visão do fundamentalismo como algo assim radical, algo extremado, é que vai chegar na nossa sociedade e que vai então chamar para as visões dos fundamentalismos católicos, fundamentalismos Islâmico. protestantes, e vai chegar, o pastor Tiago agora traz esse elemento, a partir da década de 80, 70, 80, sobretudo, né, a partir da questão do Estado de Israel, sobretudo, vai chegar nesse movimento do jihadismo islâmico. E então será dito o fundamentalismo islâmico. Agora você imagina onde a coisa começou, começou com uma expressão que está no livro dos Salmos, Fundamentos, né? Tem todo esse percurso histórico, chega à cultura secular como se for alguma coisa assim extremada, aguerrida, combativa, literalista, apocalíptica, ou seja, esse fundamentalista é um ser meio louco, é um sujeito, é um fanático, um indivíduo, um religioso totalmente fora da realidade, polarizado, e vai chegar na cultura secular assim, a ponto de que hoje o fundamentalista é aquele sujeito que pratica um atentado terrorista. Ficou claro? Então, ou seja, cabe a nós, e hoje isso é muito importante, quando eu ouvir a palavra fundamentalismo, é perguntar: o que você quer dizer com isto? Não é? Então, se alguém chega para mim e diz assim: Gilson, você é fundamentalista? Eu preciso primeiro perguntar para ele: o que você quer dizer com isso? Não é? Porque, certamente, eu não imagino que eu seria alguém que vou pegar um avião, vou colocar uma bomba e vou explodir crianças, e vou entrar em algum lugar e matando crianças e coisas desse tipo, não é? Ou seja, eu acho que isso é um problema hoje, diga-se de passagem. E voltando ao tópico anterior que você colocou dessa questão das denominações, ou seja, é muito importante hoje, Carlos, que o nosso debate seja... porque hoje os debates são polarizados, apaixonados, os debates são cegos, os debates são como debates de gregos e troianos, ou mais, de chineses e árabes. Ninguém se entende, ninguém define nada. Ou seja, acho que hoje, muito importante nos nossos debates, são definições, são conceitos. Vem lá, o que você quer dizer com evangelicalismo? O que você quer dizer com evangelho? O que você quer dizer com calvinismo? O que você quer dizer com arminianismo? O que você quer dizer com fundamentalismo? Porque pode ser que nós não estejamos falando das mesmas coisas. Precisa de um ponto de partida comum para a gente poder conversar. No mínimo, nós precisamos de um dicionário. Claro? Um glossário. Um glossário, melhor dizendo, para definir o que as palavras significam, para que a gente não fique brigando igual uns tolos aí, desembanhando espada e fazendo derramar sangue. E isso chegou hoje na nossa cultura, Tiago, com conceitos muito importantes que estão aí, que às vezes você é nazista, você é fascista, você é isto, você é aquilo outro. Mas o que você está definindo por esses termos que aí estão? Não é? E isso ou seja, na final das contas, são apenas termos para xingar, para vilipendiar,
como é que eu vou dizer? É um vitupério, uma ofensa. Vitupério, é uma ofensa. Eu quero ofender o outro, então já tomo aquela palavra talvez na ponta do seu novelo final e coloco... Cheio de pejos. Cheio de pejos, cheio de juízos de valores e jogo para aquela pessoa. Você é um fundamentalista, você é um radical, você é um extremado. Mas eu não fiz a justiça à definição, eu nem fui capaz de ouvir, isso é o mais terrível, né? Nem ouvir o que essa pessoa pensa. Eu já o destruí de antemão com o meu rótulo pronto e acabado. Ficou claro? Muito. Quero agradecer muito a presença do pastor Gilson Santos, do pastor Tiago Santos aqui no nosso encontro. Para mim, um episódio fantástico. A gente demorou a conseguir essa data, não é? A gente está aí já, eu creio que uns 60 dias procurando essa agenda. Eu creio que talvez até um pouquinho mais, mas não mais, muito mais também. E Deus nos abençoou. Estamos aqui na sexta-feira 13, né? Foi realmente uma espécie aqui de motosserra, né? Muita coisa foi cortada, muita coisa foi lapidada, muita coisa foi aparada e o pessoal de casa, tem gente que vai ficar horrorizada nessa sexta-feira 13, mas tem muita gente que vai ficar abençoada também. Olha, tirando a brincadeira do pastor que é bem-humorado aqui, eu quero dar um minuto para o pastor Gilson Santos para se despedir e agradecer aí o privilégio da gente estar batendo esse papo e vou dar um minuto aí para o pastor Tiago Santos. Eu digo um minuto, é retórica, quanto precisarem, para registrar e agradecer. Quero agradecer ao Murilo, né? Isso, Murilo também aí, e a equipe aí que fez essa parte técnica e que nos ajudou muito para que tudo isso acontecesse e desse certo. Muito obrigado. Pastor Gilson, pastor Tiago, agradecendo a quem tem que agradecer e já se despedindo, porque vamos encerrando aqui o nosso 53º episódio do Crosscast. Pastor Carlos Elias, para nós você é Carlinho, para nossa família, para mim, para minha esposa. Muito obrigado por participar desse programa. Um privilégio estar com o pastor Tiago, que é um filho de nossa igreja, um bom filho de nossa igreja. Eu quero realmente agradecer a você o privilégio de participar desse episódio, desse tema tão entusiasmante. Quero também pedir perdão por alguma insuficiência que nós temos deixado aqui. Em passando, você que está nos ouvindo, em vindo a São José, visite nossa igreja, Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, fica na região sul de São José dos Campos. Se você vem de São Paulo, fica à direita. Se você vem do Rio de Janeiro, fica à esquerda. Visite a nossa igreja, procure os nossos sites aí, as nossas redes sociais, você vai encontrar informações sobre os nossos cultos. É bem-vindo à nossa igreja participar conosco. Para contato meu, você pode procurar Hipoimênica, o nosso site, meu site pessoal, todo o nosso conteúdo na internet, que não é muita coisa. Nossa meia dúzia de seguidores, diferentemente aí do Thiago, que tem muitos seguidores, estão aí debaixo dessa @Hipoimênica. Procure nosso Instagram, visite lá, será um prazer tê-lo. E eu quero agradecer muitíssimo a todos que ouvem a atenção tão preciosa, tão generosa, tão simpática e tão educada de todos vocês. Muito obrigado. Bem, acho que já cortou para mim aqui. Muito bem, desculpem. Gente, muito bom falar com vocês. Eu agradeço muito ao pastor Carlos pelo privilégio. Né? Esse é um programa muito joia. Eu já assisti a alguns dos podcasts já e gostei muito. Né, e tenho agora a honra de participar dele, junto do pastor Gilson ainda por cima, né, que é um mestre que a gente ama e respeita e valoriza tanto a oportunidade de servir ao lado dele ali, em nossa igreja. Recebam o abraço da nossa igreja, Batista da Graça. Eu reitero aqui o convite do pastor Gilson, venham conhecer nossa igreja quando tiverem oportunidade. Né, e também o abraço do Ministério Fiel e do Seminário Martin Bucer. Eu peço que vocês, se puderem, lembrem de orar por nós. Nós cremos no poder da oração, na graça de Deus manifestada por meio da igreja. Né? Eu sei que o povo que está vendo aí é o povo da igreja, são os crentes. Então lembrem de orar por nós, pelos nossos ministérios, né, para que Deus sustente a gente. E recebam o nosso abraço, e especialmente, pastor Carlos, muito obrigado. É um grande privilégio. Muito obrigado. Voltando aqui agora para o nosso pessoal de casa, eu quero terminar o programa, primeiro lembrando a vocês e agradecendo muito porque trabalhamos no dia de hoje o tema que vem deste livro, está aqui na tela para você, nossa equipe vai dar um zoom aí, o Claudenir, né?
Visões sobre o Evangelicalismo, livro da editora Batista Regular. Nós tivemos contato com esse material, foi uma riqueza de contato. Eu, particularmente, tive contato ao ler o material e entendi que era momento de começar a pensar e tratar alguma coisa desse assunto aqui também no nosso programa. E, obviamente, quando pensei no assunto, acreditei que, de primeiro momento, os convidados adequados seriam os que foram convidados hoje. Não me arrependo, não. Estou muito alegre, muito feliz pela convicção que tenho da abordagem que foi dada sobre as visões do evangelicalismo. Originalmente, o livro tem como autor Dr. Kevin Bauder, Albert Muller, John Stackhouse e Roger Olson, né? Nomes muito considerados. Você vai perceber que a visão de cada um deles é totalmente distinta e a grande parte da visão é divergente, mas ao ler o livro você vai perceber o quanto precisamos nos aprofundar no assunto e o quanto nós precisamos conhecer e observar com mais atenção a Escritura. Fica a dica, é uma leitura densa, eu considero densa a leitura, é uma leitura profunda, uma leitura bastante histórica e com visões diferentes e com confessionalidades bastante até diferentes, mas que vai ajudá-lo a conhecer o tema Visões sobre Evangelicalismo. Muito obrigado à editora da Batista Regular, que fez chegar às nossas mãos o livro. Eu vou fazer chegar aí em São José, pastor Gilson, pastor Tiago, para os irmãos o livro, e fica como gratidão a participação dos irmãos. Termino com os irmãos na tela agora o programa, vou lá para a câmera 1, me despedindo, pedindo à nossa produção, Claudenir Júnior, Rodrigo Maia, não é? Obrigado a Carol Copland, toda a equipe de produção, toda a equipe ali de São José, eu só lembro, acho que é Murilo ou Maurílio? Muito obrigado ao Marcílio e a toda a equipe aí, foi uma equipe que trabalhou duro para que esse evento pudesse entrar no ar. Obrigado a toda a equipe, obrigado ao pessoal da Fiel, a Igreja Batista da Graça, e convido você para a próxima sexta-feira, episódio 54. Letria subindo, episódio terminando. Tchau, pessoal, até sexta que vem. Programa terminando, aguardamos você semana que vem.